fácil. Pelo menos quando todo mundo entende a mesma língua. Mas e quando a comunicação se torna um obstáculo? E quando uma mensagem pode significar uma coisa para você e algo completamente diferente para outra pessoa? E pior, e quando simplesmente não existe um idioma comum? Na vida real a gente já passa perrengue tentando entender gírias de outra cidade, um documento cheio de juridiquês ou até mesmo um manual de instruções traduzido no Google, mas a ficção científica leva isso para outro nível, né? Ali a comunicação não é só um detalhe, afinal às vezes ela pode acabar decidindo o destino de civilizações inteiras. A linguagem pode ser um enigma, uma arma ou até uma barreira intransponível, mas o que acontece quando personagens precisam encontrar um jeito de entender o desconhecido? É pensando nisso que hoje a gente vai explorar como a ficção científica trabalha a questão da comunicação em um novo vídeo do quadro Um de Cada, onde eu trago um filme, um livro, uma série e um jogo dentro desse tema. Bora lá! Pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Bela Eichler, esse é o Futurices e hoje é dia de mais um de cada, né? Um novo quadro do canal onde eu trago pra vocês obras de várias mídias dentro de um mesmo tema. E dessa vez a gente vai falar sobre um desafio que pode ser tão fascinante quanto frustrante, que é a comunicação. Porque se tem uma coisa que a ficção científica gosta de fazer é resolver problemas que na vida real seriam extremamente complexos, e um dos desafios que ela mais gosta de driblar é justamente a barreira linguística entre seres de diferentes mundos. Afinal, imagina se em Star Trek, por exemplo, cada episódio fosse uma diplomacia interplanetária arrastada porque ninguém entendia ninguém. Seria um baita problema, né? Então, para evitar essa dor de cabeça, uma solução simples foi o Tradutor Universal, um dispositivo que converte qualquer idioma automaticamente. Em Doctor Who, a TARDIS faz algo parecido, implantando uma tradução telepática que permite que todo mundo entenda qualquer língua sem esforço. Já em O Guia do Mochileiro das Galáxias, a gente tem a solução mais peculiar de todas, o Babelfish, né? Um peixinho que, quando colocado no ouvido, traduz qualquer fala em tempo real. E aí é isso, problema resolvido, todo mundo se entendendo perfeitamente sem necessidade de um curso intensivo de linguística intergaláctica. Só que tem algumas histórias que fazem diferente. Em vez de entregar uma solução mágica, eles colocam a comunicação como um obstáculo real, um enigma a ser decifrado. E se tem um jogo que faz isso de uma forma brilhante e extremamente inteligente, é Chants of Sennaar. Inspirado no mito da Torre de Babel, esse jogo transforma a linguagem em um grande quebra-cabeça, onde cada nova peça aprendida é uma peça essencial para reconstruir um mundo fragmentado. Aqui você assume o papel de um viajante solitário que percorre uma torre dividida em diferentes civilizações, cada uma com a sua própria cultura, idioma e forma de ver o mundo. Só que sem um tradutor automático ou um peixinho telepático para te salvar, entender esses povos é um desafio real. A jogabilidade é como se fosse um Duolingo de outro mundo, só que muito mais complexo, muito mais imersivo e muito mais recompensador também. Então não tem dicionário, tutorial ou atalhos, tá? O aprendizado acontece na prática mesmo, observando símbolos, testando hipóteses e conectando significados por conta própria. No começo tudo é um grande mistério, mas à medida que você começa a decifrar padrões e entender pequenas frases, o jogo te dá aquele estalo de descoberta, como se você estivesse de fato aprendendo uma nova língua. Mas Chants of Sennaar não é só um desafio linguístico, ele também é uma reflexão sobre separação e reconciliação. Os povos da torre vivem isolados uns dos outros e a falta de comunicação cria um abismo entre eles. São culturas que se enxergam como diferentes, como rivais e como inimigas, mas conforme você vai quebrando essas barreiras e unindo essas vozes fragmentadas, você percebe que a linguagem pode ser tanto uma barreira quanto uma ponte, e que muitas vezes o que separa a gente não são só as palavras, mas o medo do desconhecido e o peso do preconceito. E à medida que você decifra símbolos e compreende novos significados, você começa a perceber que as diferenças entre esses povos talvez não sejam tão grandes assim, e que o outro, o estranho e o inimigo pode ter muito mais em comum com a gente do que parece. E essa experiência poética ganha ainda mais força graças à estética minimalista e deslumbrante de Chants of Sennaar, com um estilo visual que lembra ilustrações artísticas e arquitetura inspirada em culturas antigas. O jogo cria um mundo visualmente fascinante, onde cada cenário parece uma pintura em movimento e onde cada civilização ganha uma identidade visual muito bem pensada. As cores vibrantes, a iluminação sutil e o design limpo fazem com que cada descoberta pareça ainda mais significativa, como se você estivesse desvendando não só uma língua, mas uma história inteira perdida no tempo. Esse jogo foi uma recomendação de vocês e eu sou muito grata, porque Chants of Sennaar se tornou uma daquelas obras que
eu vou levar pra vida, sabe? Seja pelos visuais super interessantes, pela imersão única de decifrar um idioma sem nenhuma ajuda, ou pela forma poética como ele transforma a linguagem em algo muito maior do que palavras, né? Um meio de conexão, de descoberta e, acima de tudo, de empatia. Chants of Senna foi desenvolvido pelo estúdio francês Rundisk, e se você gosta de puzzles inteligentes, experiências que fazem você sentir que realmente está desvendando algo grandioso, esse jogo é uma verdadeira joia, tá? Ele tá disponível para PC, Nintendo Switch, PlayStation e Xbox. Vale muito a pena. E bom, geralmente no Indicada eu tento fugir das escolhas mais óbvias, mas quando o assunto é comunicação, não dá para deixar a chegada de fora. Né? Esse filme não é só um dos exemplos mais marcantes sobre barreiras linguísticas na ficção científica, como também uma verdadeira pérola, daquelas que merecem ser revisitadas de tempos em tempos. A Chegada pega um conceito que a gente já viu tantas vezes no sci-fi, né, que é o primeiro encontro com alienígenas, e transforma em algo completamente diferente. Em vez de uma ação frenética ou de uma corrida desesperada contra uma ameaça intergaláctica, o filme traz uma missão baseada na linguagem, na paciência e na necessidade de compreender antes de agir. Então aqui o grande conflito não vem de cara de batalhas ou invasões, mas da dificuldade de estabelecer um diálogo com seres que simplesmente não compartilham nada da nossa forma de comunicação. Na história a gente acompanha a Louise Banks, uma linguista brilhante recrutada pelo governo dos Estados Unidos, quando naves alienígenas misteriosas pousam na Terra. A missão dela é tentar estabelecer um meio de comunicação com os visitantes antes que a tensão global leve a um conflito irreversível, mas conforme a Louise mergulha na decifração da linguagem extraterrestre, ela começa a perceber que essa comunicação vai muito além de simples palavras. Afinal, ela pode mudar completamente a forma que a gente enxerga até a nossa própria existência. O Denis Villeneuve entrega aqui uma experiência contemplativa e super emocional, onde cada símbolo decifrado não é só uma palavra traduzida, mas também uma peça de um quebra-cabeça muito maior. Então, se Chants of Senna faz a gente sentir na pele o desafio de entender um idioma completamente novo, A Chegada leva essa ideia ainda mais longe, questionando como a linguagem pode influenciar diretamente a forma como a gente percebe o mundo. Mas a saga da Louise poderia ser muito mais complicada, porque pensa só, vai que depois de dias tentando decifrar a linguagem dos alienígenas, finalmente a linguista vai até o canal de transmissão intergaláctico com os aliens lá, e é o momento da verdade, a primeira comunicação entre humanos e seres de outro planeta, mas daí... Poxa vida, o que tá acontecendo agora? Meu povo, se até a Louise sofre com um bloqueio regional tentando falar com o ZT, imagina a gente, né? Mas pelo menos aqui na Terra dá pra contar com a NordVPN. Sim, porque ela muda a sua localização atual, liberando acesso a conteúdos do mundo todo, como filmes, séries, jogos e sites bloqueados rapidinho e sem complicação. Além disso, a NordVPN é a VPN mais rápida do mundo e protege a sua conexão, criando um túnel criptografado que impede que hackers, rastreadores e espiões malditos tenham acesso às informações que você envia e recebe na internet. Então, se você quer navegar sem restrições e sem riscos, aproveita o meu desconto especial no link que está na descrição e aqui também, onde você pode garantir 2 anos de cyberproteção com a NordVPN, mais 4 meses grátis, tudo é claro com garantia de reembolso de 30 dias. Demorou. E bom, se a ficção científica muitas vezes retrata a comunicação como um desafio ou uma ponte para o desconhecido, algumas obras vão pelo caminho contrário e mostram como ela pode ser também uma grande aliada. O livro Língua Nativa é um desses casos, explorando a linguagem não só como uma ferramenta de resistência, mas também como uma arma contra a opressão. Publicado em 1984 pela Suzette Harden Eldin, esse livro apresenta um futuro distópico onde os direitos das mulheres foram completamente revogados. Nesse mundo, elas perderam não só a autonomia, mas também a voz, literal e figurativamente. Apesar disso, um grupo de mulheres linguistas, que ainda são mantidas na sociedade pela sua capacidade de traduzir idiomas alienígenas, começa a construir secretamente uma nova língua chamada Ladan. A proposta desse idioma não é só permitir que elas se comuniquem sem o conhecimento dos homens, mas também expressar experiências e sentimentos que as palavras dominantes simplesmente não comportam. Até porque, no fim, quem controla a linguagem controla a forma de como a gente pensa e percebe a realidade, né? E o mais legal é que esse conceito não tá só dentro da narrativa, tá? A Suzette Eldin, que inclusive era linguista, criou o Ladan como
como uma língua funcional de verdade, projetada para dar mais espaço a emoções e vivências femininas que, segundo ela, eram limitadas dentro do inglês e de outras línguas ocidentais. Ou seja, o livro não só especula sobre a relação entre linguagem e poder, mas também experimenta isso na prática, né? Testando se o idioma pode realmente transformar a forma como a gente se expressa e interage. Então, se nas histórias anteriores a linguagem era um código a ser decifrado, em língua nativa ela se torna um código de sobrevivência. É através da comunicação que essas mulheres criam redes de apoio, preservam a sua identidade e encontram maneiras de lutar contra a opressão. Ou seja, aqui a linguagem não separa, né? Ela une e, mais do que isso, liberta. Publicado no Brasil pela editora Aleph, Língua Nativa é um clássico da ficção científica feminista, trazendo uma reflexão profunda sobre quem tem o direito de falar, quem pode ser ouvido e o que acontece quando a linguagem se torna uma arma de controle ou de revolução. Vale muito a pena. E bom, foi bem difícil encontrar uma série que realmente trabalhasse o tema da comunicação de um jeito marcante, até porque a maioria usa a linguagem como um detalhe dentro de tramas maiores, né? E poucas exploram como se comunicar pode ser um meio de transformação e conexão. Porém, depois de quebrar muita cabeça, eu acredito que The OA parece uma escolha interessante para o vídeo de hoje. Criada pela Brit Marlin e pelo Zal Batman-Glitch, The OA é uma série difícil de explicar em poucas palavras. Ela mistura ficção científica, fantasia e mistério de um jeito bem único, trazendo uma narrativa cheia de simbolismos e questionamentos filosóficos, mas o que faz essa série se encaixar aqui é a forma como ela trabalha a comunicação para além da linguagem tradicional. Na trama a gente acompanha a Prairie, uma jovem cega que desapareceu por 7 anos e que, quando retorna, consegue enxergar novamente. Mas essa não é nem de longe a parte mais intrigante da história. O que realmente chama atenção aqui é a forma como a Prairie tenta se comunicar com as pessoas ao seu redor, não só com palavras, mas através de gestos, movimentos, experiências compartilhadas e dancinhas que parecem a dos Power Rangers na hora de morfar. Diferente das outras obras que a gente discutiu aqui, onde a linguagem é um código a ser decifrado ou uma estrutura de poder, The OA sugere que a comunicação pode acontecer de formas muito mais sutis, ou diferentes mesmo. Isso porque aqui o entendimento entre as pessoas não só se dá pelo que é dito, mas pelo que é sentido e experimentado em conjunto. E talvez seja isso que torna The OA tão interessante. Afinal, em um mundo onde a comunicação está cada vez mais fragmentada e cheia de ruídos, a série propõe um outro caminho, né? Questionando se entender o outro depende só de palavras ou se existe uma conexão mais profunda e quase instintiva sobre isso. Ou seja, em um mundo onde a gente fala o tempo todo, mas nem sempre se entende, né? A série sugere que a conexão verdadeira pode estar muito além das palavras. Dito tudo isso, eu acho que vale deixar claro também que The Away não é pra todo mundo. A série tem um ritmo bem diferente, cenas esquisitas e uma vibe meio filosófica que pode deixar uma galera meio perdida, mas pra quem curte uma ficção científica mais experimental, cheia de metáforas e ideias ousadas, eu acho que vale muito a pena. Infelizmente, The Away foi cancelada pela dona Netflix, deixando muitas perguntas em aberto, mas também um legado de ideias fora da caixinha que continuam rendendo interpretações e debates. Pra quem busca uma série que desafia convenções e brinca com os limites da linguagem e da realidade, essa é uma experiência bem interessante. No fim das contas, a comunicação na ficção científica pode ser um desafio, uma arma, uma ponte ou até um mistério mesmo, mas todas essas obras mostram algo em comum, que é o fato de que entender o outro pode ir muito além de só palavras, né? Seja decifrando línguas perdidas em Chants of Sennaar, rompendo barreiras intergalácticas em A Chegada, ressignificando a linguagem como resistência em língua nativa, ou explorando conexões para além das palavras, como em The Away, todas essas histórias fazem a gente pensar em como a comunicação molda o jeito que a gente percebe o mundo e as relações ao nosso redor. Mas e aí, você conhece mais alguma obra de sci-fi que trabalha a comunicação de um jeito interessante? Me conta aí embaixo, e se você curtiu esse conteúdo, não esquece do like e da inscrição, que ajuda um montão. Um beijo e a gente se vê no futuro.